Sejam muito bem-vindos ao Fala Uro. Eu sou o Dr. Luiz Felipe Brandão. Eu sou o Dr. Deusdedit Cortes. E juntos vamos falar sobre um bate-papo de urologia de uma forma fácil e descomplicada para vocês, nossos ouvintes. Ouvintes e convidados, né, Luiz? Com certeza. Vocês são todos nossos convidados. A gente quer muito que vocês participem também, enviando as suas perguntas. E podem mandar para o nosso Instagram, que eu vou pegar a minha colinha aqui, que é o nosso @falauro_podcast. Certo, Luiz? Certo. Passa tanta coisa na cabeça, né? Que às vezes até lembrar o arroba é difícil. Não, tem que sempre ter colinha aqui. É fácil. Maravilha! E hoje um tema muito interessante. A gente vai começar com uma pergunta de uma ouvinte nossa. E vamos escutar a pergunta, ou comentário, né? Acho que não é nenhuma pergunta, acho que é mais um comentário. Acho que é uma perguntinha. Vamos ouvir. Vamos soltar? Doutor, eu não consigo mais dormir. O meu marido levanta toda hora para ir ao banheiro durante a noite. Isso é normal? Faltou ela reclamar do ronco também, né? Também, exato. Ele não para de roncar. Maravilha. A gente fala que, assim, começa por uma coisa, né? Que quem mandou foi a mulher. Já volta nosso bom e velho assunto. Volta a nossa conversa das 80% das consultas de urologia são marcadas por esposas, filhas, e irmãs. Acompanhantes. Maravilha. O que você acha que pode ser, Deus? Ó, você tem alguma dúvida? Eu acho que é importante a gente colocar aqui que esse episódio... Eu estou muito feliz de fazer esse episódio. Porque é um episódio que é de presente para os homens nesse Novembro Azul, tá? Um tema muito relevante. Nós vamos falar hoje, nós vamos esmiuçar próstata, tá? O que é a próstata, quais são as implicações, quais são as doenças da próstata. E essa pergunta que a nossa convidada nos enviou é muito importante, porque mostra um detalhezinho da vida cotidiana de como uma possível hiperplasia prostática, um crescimento da próstata, dificulta para o paciente esvaziar a bexiga e piora a qualidade de vida. Ninguém quer ficar acordando 3, 4, 5 vezes à noite, porque vai acordar a parceira, principalmente os casados, né? Então, eu acho que essa perguntinha que a nossa ouvinte mandou, ela joga luz exatamente na questão da hiperplasia prostática benigna. Claro que existem outras causas para o paciente ficar acordando à noite, né? Tem a apneia do sono, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas vamos considerar que essa queixa aí seja especificamente da próstata, né? Acho que um jeito legal da gente... Isso que você colocou é bem interessante, né? Se é uma queixa prostática ou não. Perguntar para o paciente, você acorda e aproveita e vai no banheiro, ou a sua bexiga te acorda e te obriga a ir no banheiro? É muito difícil, né? Eles também terem essa diferença, né? A gente usa bastante a polissonografia, né? Sim. Polissonografia é um exame importante aí. Sim. Mas eu acho que é importante a gente considerar aqui que, vamos dizer que o marido da nossa paciente aqui, da nossa ouvinte, ele é prostático, ele tem hiperplasia prostática benigna. E aí eu vou começar, Luiz, como a gente falou, vamos esmiuçar a próstata. O que é a próstata? Vamos explicar para os nossos convidados o que é a próstata. Cara, a próstata é uma glândula, certo? Que ela é localizada abaixo da bexiga, né? Vamos pensar no caminho que a urina vai fazer, né? Saiu do rim, desceu a uretra, caiu na bexiga. Encheu a bexiga, ela vai pegar o caminho da uretra para sair. Só que no homem, obviamente, né? Saindo da bexiga, a uretra vai passar no meio da próstata, né? Ela é um túnel no meio da próstata e depois vai ser eliminada, passa pelo esfíncter e vai ser eliminada. Então a próstata, ela é uma glândula produtora de PSA, que é uma enzima sexual que vai ajudar o espermatozoide a nadar, né? A chegar onde ele tem que chegar. E a gente vai vendo que a próstata, com o passar dos anos, ela pode ir apresentando uma coisa que é chamada de hiperplasia, que é um crescimento organizado dessa próstata, das células prostáticas. Em contrapartida, o crescimento desorganizado, ele já poderia ser chamado de câncer. A gente está falando já de 2 patologias que acometem a próstata. Uma terceira muito incidente também é a infecção/inflamação da próstata. Diversas causas. A famosa prostatite. E é a própria prostatite, tudo exatamente. Que é it remete à inflamação. Inflama, só né? não Deusdedit, né? Exato. Mas aí não é IT. É Deusdedit, por isso que é Deusdedit. Joia. Então acho que a gente tem aí
rapidamente o que é a próstata e para que ela serve. Uma coisa interessante do para que ela serve, Luiz, assim, você explanou muito bem que a função dela é reprodutora, né? Então, assim, muitas pessoas acham que a próstata produz testosterona, não produz, a gente já falou em outros episódios, quem produz testosterona é o testículo, Sim, né? perfeito. A próstata, E adrenal. essa é a glândula que a função dela é produzir um líquido que vai compor o sêmen, o líquido seminal, e vai alimentar o espermatozoide e proteger o espermatozoide até ele chegar ao óvulo e ocorrer a fecundação. Né? Perfeito. Então essa é a função da próstata. E eu brinco com os meus pacientes que assim, a partir do momento que você acabou, tem prole constituída, não tem mais intenção de prole, ela tem uma outra função que é encher o saco. É isso né? É dar problema. aí. É isso aí. Né? É isso E aí. dentre os problemas, você já começou, eu acho que muita gente pergunta, é importante a gente falar. Às vezes você chega numa conversa informal, a pessoa diz assim, meu pai operou da próstata. Tá bom, mas ele operou por hiperplasia ou por neoplasia, por câncer? Não sei. Então, essa diferenciação, eu costumo dizer que assim, tem 3 coisas que são as patologias principais da próstata que você já citou. A hiperplasia prostática benigna, que não tem câncer, mas ela cresce e dá sintoma porque ela fecha o canal da urina. A neoplasia da próstata, o câncer da próstata. E aí é uma coisa que eu queria que você comentasse, Luiz, assim, por que o câncer de próstata ele é silencioso? Isso, por que ele não dá sintoma? Né? Acho que é interessante a gente lembrar que a próstata ela tem basicamente 3 regiões. Região anterior, que fica para cima, né? Região central e região periférica, né? Zona periférica. A casquinha da próstata, né? Exato. A parte periférica então da a gente próstata. sabe que a maioria dos sintomas a maioria dos nódulos de câncer de próstata, eles vão ficar na zona periférica da próstata, né? Cerca de 70%, 80% serão periféricos, 20% centrais e 10% anteriores. Uma estatística básica. Mas é importante, né? Porque Por isso que quando o câncer cresce, ele vai crescer para fora. Então ele não obstrui. Em contrapartida, a hiperplasia, quando ela cresce para dentro, ela acaba fechando esse canal que você disse. Como mesmo expliquei que é o túnel que passa dentro da próstata, a hora que ela cresce, ela aperta. E isso, fisicamente explicando, o que ela faz? Ela diminui a luz, ela diminui, aumenta a resistência, diminui a velocidade do jato. E aí começam os sintomas. Então, acho que essa é a grande diferença. E é legal a gente explanar isso, porque é o seguinte, do mesmo jeito que a gente diz que a gente não deve esperar os sintomas para fazer o diagnóstico do câncer de próstata, o diagnóstico do câncer de próstata ele tem que ser busca ativa. A gente tem que estar fazendo os exames que a gente vai falar, do PSA, do TOC, que a gente vai comentar aqui, mas ele tem que ser busca ativa porque ela é pouco sintomática. Ao mesmo tempo, aqueles pacientes que acabam tendo sintomas da próstata, obstrução, sangramento, na maioria das vezes, é óbvio que ele não tem que, tranquilo, é hiperplasia prostática, não vou no médico. Mas eles ficam muito assustados. Puxa, tô com dificuldade para urinar, ou sangrou na urina, será que é câncer? Então, assim, muitas vezes pode ser uma hiperplasia prostática ou até mesmo uma prostatite, que é a terceira doença que a gente, você falou do câncer, da hiperplasia prostática benigna e agora a prostatite, que a gente tinha comentado, é a terceira doença. Perfeito. A prostatite, ela é a inflamação e geralmente ela acontece naquele paciente que já tem uma próstata levemente crescida, essa próstata faz com que a urina não saia, essa urina acaba infeccionando, causando uma infecção urinária e a próstata é muito próxima do sistema urinário. E aí vai ter a prostatite. A prostatite ela acontece muito junto com infecção urinária. Por isso que uma das maneiras da gente diagnosticar prostatite é através do exame de urina, né? Perfeito. Que você vai ter as bactérias ou os sinais inflamatórios dessa próstata. Joia. E aí, Luiz, pode falar. Deixa eu fazer a pergunta. Só você pergunta hoje, deixa eu vai perguntar lá, uma coisa. Manda ver. Tô acelerado. Então, vamos lá. Eu acho que até para você responder também, né? Senão só eu apareço nos cortes depois, pô. Mas você é o mais bonito aqui, pô. Quando a gente coloca os sintomas, basicamente, quando a gente está pensando em hiperplasia, voltando ao nosso tema, a gente tem basicamente... A gente consegue dividir os sintomas em 2 grupos.
sintomas de esvaziamento e sintomas de armazenamento. Isso. Né? Lembrar, né, o que a bexiga faz, só basicamente passando pela função ali de fazer xixi. Você contrai a bexiga, você relaxa o esfíncter, né, para você fazer a urina sair. Você contrai o esfíncter, você relaxa a bexiga. Então, quando você relaxa a bexiga e contrai o esfíncter, você está armazenando. Quando você relaxa o esfíncter e contrai a bexiga, você está esvaziando a bexiga. Quando a gente tem hiperplasia, a gente pode dividir os sintomas dessas duas formas. Explica pra gente, por favor. Você já estava já explicando, já Não, estava eu pegando falei a minha o conceito, explicação. o conceito. Seguinte, isso a gente, então, só para centralizar, a gente está falando de hiperplasia prostática benigna, né? Isso. Então, próstata grande. Qual é a repercussão de uma próstata grande que obstrui a saída da urina em relação à bexiga? A gente sempre fala que a próstata é fácil você resolver. Você vai lá, trata a próstata, você abriu o canal, você resolve. O que a gente tem que estar sempre preocupado como urologista e passar para o paciente é que a bexiga, quando ela tem que trabalhar sob pressão para vencer essa resistência que a próstata causa, ela vai se deteriorando. A função vai se deteriorando. A bexiga ela tem que funcionar de duas formas. Ela tem que, na hora que ela está relaxada, ela tem que ter zero contração para esperar a urina chegar e ela está relaxada e distendendo, ela é elástica. Quando ela percebeu que ela está cheia, aí é o segundo momento da bexiga. Ela tem que fazer uma contração única para esvaziar, tá? O que acontece? Quando a bexiga ela vai sofrendo, ela tem muita pressão, ela vai ficando mais espessada. É o que a gente chama de bexiga de esforço. Muitos que estão ouvindo aqui vão entender. Bexiga de esforço, ela está mais espessada. Quando ela fica espessada, ela perde colágeno e ganha fibrose. Então imagina uma bexiga que como ela não tem mais colágeno, ela não consegue distender, ela não consegue ter elasticidade, aquela mola que estica. E na hora de contrair a mesma coisa, ela vai perdendo essa capacidade de contração. E aí leva a dois sintomas, os sintomas obstrutivos e os sintomas irritativos, que era o que o Luiz queria que eu comentasse aqui. Mas eu tinha que fazer essa introdução antes. Os sintomas obstrutivos é quando você não consegue, quando a bexiga, né, não você, quando a bexiga não consegue fazer com que aquela urina passe totalmente. Então o paciente vai ter jato mais fraco, jato entrecortado, então ele vai urinar em salvas, né? Ele tem que fazer muita força, pressão abdominal, e ele pode também ter a sensação, aquela sensação de terminou de fazer xixi, aí ele vai, dá 10 minutos, ele já está a sensação de bexiga cheia, ou seja, ele não tem a sensação de esvaziamento vesical completo. Esses são sintomas obstrutivos. E aí tem os sintomas irritativos. Quais são os sintomas irritativos? É aquele sintoma que parece uma infecção urinária. Então é o paciente que vai várias vezes ao banheiro porque ele tem várias vezes vontade de fazer xixi e ele vai urinar de pouquinho em pouquinho. E muitas vezes o paciente está tão acostumado com aquele urinar mal que se você pergunta para ele, tudo bem, como é que estão os sintomas urinários? Ele diz assim, tá tudo bem, estou urinando bem, vou várias vezes ao banheiro. Típico, só que qual é? É típico. Estou urinando ótimo, vou várias vezes ao banheiro. Mas não está sendo efetiva essa micção. Né? E essa acordar à noite, muitas vezes é um sintoma irritativo. Exatamente. Né? Então, o fato de acordar à noite é um sintoma irritativo. E aí é uma coisa legal, porque no pós-operatório, você vai lá, resolve a próstata, você tira a parte interna da próstata, abriu o canal. E aí o paciente diz assim, doutor, mas eu continuo acordando à noite. Porque a sua bexiga estava com problema, a sua bexiga já devia estar com bexiga de esforço. E aí eu brinco que é o seguinte, eu falei, ela tem que fazer uma contração única para esvaziar, né? A bexiga de esforço é como se ela tivesse com uma epilepsia. Então, naquela fase de armazenamento, que é para ela estar relaxada, para ela encher, o que acontece? Ela fica, em vez de estar relaxada, ela fica tendo pequenos microespasmos não funcionais, que não esvaziam a bexiga, mas dão a sensação de que o paciente quer urinar. Interessante, é muito interessante. E a gente tem, basicamente, uma coisa que é muito legal, que é aplicada, talvez não tão, de uma forma tão certinha, vamos dizer assim, mas sempre vai ser aplicada dentro de uma anamnese, é o tal do questionário do IPSS, né? Que ele foi muito bem construído dentro dos sintomas
que os pacientes vão apresentar. E é um questionário que a gente vai conseguir dosar com o paciente a qualidade de vida dele. E aí eu vou saber, a partir desse questionário, se é um paciente que merece iniciar um tratamento por vias medicamentosas, é um paciente que, olha, acho que dá para acompanhar, vamos ver como é que você vai se comportar. Ou não, olha, você talvez seja um cara que já precisa partir para uma cirurgia. E esse PSS, ele vai dar um ponto para cada pergunta e conforme a pontuação você vai saber como você vai lidar com ele, né? E as perguntas, elas vão perguntar exatamente sobre o esvaziamento SL completo, se o paciente urina novamente dentro de 2 horas, se o jato é interrompido, se o jato é fraco, se ele tem momentos de urgência. O que é urgência? Aquela dificuldade de controlar, né? Ali deu muita vontade, ele, opa, precisa ir no banheiro, ou às vezes até urge incontinência, que é quando ele tem a vontade e perde urina, ou às vezes ele não perde, ele faz xixi, né? E se ele faz xixi à noite. E no final, a gente faz uma pergunta que eu acho que é a pergunta-chave, né? Qualidade de vida. É isso aí. Se você aguentaria viver dessa forma pro resto da sua vida, aí ele fala, doutor, não dá. Não dá. Ou, ó, até que tô bem. Sim. Às vezes eu falo assim, olha, vamos começar? O cara fala assim, olha, eu tô bem, prefiro por enquanto acompanhar um pouquinho. Beleza, você traz a consulta dele mais perto, você vai acompanhar mais de perto para que não gere um problema vesical. Sim. Porque quantas vezes você já não teve um paciente, geralmente idoso, 80, sei lá, às vezes 90 anos, que tá usando sonda porque não consegue urinar, tem uma próstata obstrutiva, você opera, você abre lá a próstata e o cara não consegue mais urinar. Porque ele já está perdendo a função da bexiga. É isso, porque a bexiga chegou isso no que a gente limite. tem que evitar. É isso aí. Nós vamos falar depois sobre tratamento da próstata, tratamento minimamente invasivos, e isso vai ser muito importante. Perfeito. Mas esse questionário é para objetivar queixas subjetivas, né, Luiz? É isso aí. E a gente acaba, lógico, eu pelo menos no consultório, eu não chego, eu dou um papelzinho para ele preencher e ticar. É mais difícil, né? Mas você pergunta. Você coloca isso tudo no meio da pergunta. Você inclui na sua anamnese, você inclui o seu questionário IPSS. Você faz de maneira informal, né? Sim. E uma perguntinha. Agora, eu também quero que você fale uma coisa. Tem um exame que ele é muito interessante para saber a parte obstrutiva e a parte irritativa. Uhum. Não precisa 1000 detalhes, porque é um exame extremamente complexo, mas que tem horas que a gente precisa pedir e tem horas que a gente não precisa pedir. Já sei, é a tal da urodinâmica. Exatamente. Fala brevemente sobre a urodinâmica. Quando você tem um paciente que tem sintomas muito característicos, uma próstata muito grande, você não precisa disso para estabelecer um tratamento. Uhum. Você não precisa fazer a urodinâmica para estabelecer um tratamento. Quando você faz urodinâmica, o Luiz já falou, é um exame desconfortável. Apesar que você, fazendo com um profissional qualificado, adequado, ele se transforma mais tranquilo. Mas é um exame que você tem que passar uma sondinha pelo canal da urina e uma sonda pelo reto para você entender o quanto você urina com a força da bexiga e o quanto você urina com a força do abdômen. E esse exame a gente pede geralmente quando você tem suspeita de perda da função vesical. Então você quer saber como a bexiga do paciente funciona para você saber quando você resolver a próstata, como aquela bexiga vai funcionar. É geralmente quando eu indico a urodinâmica. Perfeito. Tá? E tem um que eu gosto muito de pedir, que é o exame de urofluxometria. Sim. Esse é um exame super tranquilo, fácil de fazer, mas difícil de encontrar, né? Infelizmente, né? Tá difícil de achar, às vezes, em laboratórios e tudo mais. Mas a urofluxometria nada mais é do que eu falo transformar queixas em números. Sim. Então, o paciente vai com a bexiga razoavelmente cheia, não pode ser nem super cheia nem vazia, faz ali uma quantidade de xixi num baldinho e nesse balde tem um radar. E ele vai medir pra gente a velocidade. Isso já faz um gráfico, velocidade versus tempo, e conforme vai passando o tempo, você vai vendo a velocidade da bexiga e o quanto foi urinado. E aí você consegue ter uma ideia de fluxo máximo, né, de urina, fluxo médio de urina e como que ele está produzindo. E a gente espera um gráfico que a gente chama de sinusal, que é um gráfico em forma de sino, né, que ele sobe, atinge a velocidade máxima e cai, né? Forma um sino. Mas a gente vai ver que o cara parcialmente obstruído, ele vai apresentar aquela curva achatada, né? Que vai... em salvas, ele vai fazendo força abdominal, né? Para esvaziar. Coisa horrível ali, e nunca chega num máximo, né? Nunca chega num platô máximo. Ele não faz um morro, né? Ele faz aquela cordilheira. E é legal da fluxometria que ela é mínima, ela não é invasiva, né? Então, diferente ela não dá todas as informações que uma urodinâmica dá, mas ela dá boas informações dos sintomas obstrutivos. Excelente. Agora é minha vez de te perguntar sobre exames, Luiz. Show. A gente falou sobre hiperplasia prostática e neoplasia, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho do papel do PSA
como é que o urologista diferencia para dizer, puxa, é hiperplasia prostática ou é câncer de próstata? Aí são 3 exames que eu acho que a gente tem que conversar aqui nessa nosso bate-papo. PSA, ultrassom de próstata e ressonância da próstata. Perfeito. Maravilha. Vamos começar com o PSA? Fechou. Eu falo do PSA. Acho que o PSA é o seguinte, o PSA é um exame tricky, né? Você tem que... Às vezes você pega o paciente e fala assim, interpretar, né? O meu cardiologista já pede o PSA e tá tudo bem. Aí quando chega, você vai ver o PSA é 4,5, 4. Tem alguns laboratórios que colocam ainda o limite antigo, né? Que é 4. Tá 3,9, meu PSA. Tá normal, o cardiologista falou que tá normal. Só que quando você vai ver, ele tem uma próstata de 30 gramas. Essa densidade PSA, ou seja, a quantidade de PSA pelo volume de próstata, não tá legal. Então, se você tem muito PSA para um tamanho pequeno de próstata, opa, será que é um tumor que está produzindo esse PSA a mais? Exatamente. A gente leva uma regra meio esdrúxula, que eu costumo dizer, que assim, vamos supor, não seria tão absurdo uma próstata de 40 gramas ter ali um PSA até 4, uma próstata de 60 gramas poder chegar até 6, que é onde você vai manter a densidade em torno de 10, né? Uma próstata de 100 gramas poderia o PSA até chegar até 10. Algo em torno disso, tá? Isso não é uma regra, mas é uma coisa para você se nortear. É diferente de eu ter uma paciente com uma próstata de 30 gramas e um PSA de 12. Opa! Aí eu começo a pensar em câncer, tá? E existe uma conta que você pode fazer relação PSA livre sobre o PSA total. Isso vai dar uma porcentagem, uma relação. Quando essa relação é acima de 20, 22, 25, a gente provavelmente está falando de próstata benigna. Quando essa conta é baixa, entre 10 e 20, ou pior, abaixo de 10%, isso acende uma luzinha para uma relação possível, chamando atenção para câncer de próstata. Eu brinco sempre que quanto mais PSA, pior, né? Agora, a relação é ao contrário. Quanto mais baixa, pior, né? É isso aí. Então, a relação abaixo de 10%, ou seja, PSA livre sobre PSA total abaixo de 10%, liga o sinal de alerta de... Puxa, estamos falando provavelmente de uma neoplasia. E tem uma coisa super importante também que a gente sempre tem que frisar. O PSA estourado de repente. O paciente está lá com muito sintoma prostático e aí ele vem lá todo ano, PSA de 1, 2, 1, 2, 1, 2, papá. De repente vem 38 e o cara entra em pânico. Doutor, tô morrendo. Quando você vai ver, ele está fazendo episódio de prostatite. Então, a prostatite também altera o PSA. Também altera. E faz aquela alteração abrupta, vai lá no alto. Tanto é que quando o paciente tem infecção urinária, você não dosa PSA, porque você sabe que vai vir alto. E ele vai caindo gradual. O da neoplasia nunca cai, né? O da neoplasia nunca cai. Ele só pode, sobe. Às vezes, dar uma osciladinha de leve, mas é que nem aquele negócio. Vai baixa um pouquinho e sobe. É gráfico Só financeiro. lembrando, pessoal, que o PSA é aquele exame de sangue, tá? Que a gente colhe 2 horas, 2 dias antes, sem nenhum tipo de ejaculação, para a gente ter a ideia certinho do exame de PSA. E tem mais uma coisa que aumenta PSA. Ejaculação e relação sexual. Então a gente vê muito paciente também que faz o PSA depois o cara foi fazer uma bike no fim de semana e colheu na segunda-feira. Estímulos prostáticos, né? É o cara que ejaculou, seja por relação, seja por masturbação. É o cara que andou de moto, andou de bicicleta, ficou muito tempo sentado, um banco pesado, alguma coisa. Ele está estimulando. Sim. Consequentemente, se ele colher esse PSA em menos de 48, 72 horas, pode vir falsamente alterado. Sim. Fala um pouco do ultrassom aí. Então, o ultrassom é um exame muito importante para a gente, mas é engraçado, né? O ultrassom, ele não vai nos ajudar, a não ser recentemente o micro-ultrassom, que não vai entrar na nossa conversa aqui, mas o ultrassom normal, aquele que você vai no laboratório para fazer, ou faz até no próprio consultório, ele não vai te trazer informações sobre o câncer de próstata. Tá? Mas ele vai trazer informações importantes sobre a hiperplasia prostática benigna. Ele vai te dar o tamanho da próstata, que ele faz por volumetria. Então, geralmente, centímetros cúbicos é igual a gramas, né? Então, ele vai dar por volumetria. E ele vai também dar informações sobre resíduo pós-miccional. Quanto de urina está ficando depois da micção. Espessura da parede da bexiga. Se a bexiga está de bexiga de esforço ou não. Né? E um detalhezinho de a parte da próstata que vai projetada para a bexiga, que é a projeção intraprostática, que isso vai definir também, ajuda no tratamento. Isso, e a gente sabe que às vezes quando tem essa montanha que vai para dentro da bexiga,
às vezes são pacientes que tendem a responder menos à terapia medicamentosa. É isso aí. Né? Embora a gente acaba sempre tentando, né? Vamos tentar, vai que, né? Medicina nem sempre, nem nunca, né? E a ressonância, Luiz? A ressonância eu acho que aí eu resguardo mais para o risco de câncer de próstata, né? Lembrando também que estamos em novembro, né? Novembro azul, câncer de próstata, então já falamos de PSA, o quanto é importante, né? O toque, não mencionamos aqui, mas o toque também é importantíssimo, né? Não só para saber a parte nodular, mas também tamanho de próstata, a gente consegue ter uma ideia. Tem uns pacientes que perguntam, doutor, como é que você acertou o tamanho da próstata, né? Fala, cara, tem uma balança aqui na ponta do dedo, né? A gente fala que cada polpa digital nossa equivale a mais ou menos 15 gramas de próstata, então a gente consegue às vezes ter uma ideia de tamanho de próstata, às vezes melhor que o ultrassom, muitas vezes, né? Verdade. E a ressonância, aí ela tá aí, eu encaro a ressonância hoje como, vou pedir a ressonância de próstata quando eu estou suspeitando de câncer de próstata. Então eu vou para ter a avaliação do PIRADS, onde a gente vai para o risco aumentado no PIRADS 5, um risco baixíssimo no PIRADS 1 e os intermeios. Só que eu também, às vezes, eu peço ressonância também quando eu vou operar uma próstata benigna. Quando que a gente faz isso? Uma coisa muito interessante. Tem uma próstata muito grande. Lembra que eu falei que o PSA numa próstata de 100 gramas pode ser acima de 10, às vezes? Poxa, ele tem um PSA de 10. Ele pode ter um câncer de próstata. No toque de uma próstata de 100 gramas, às vezes eu não consigo tocar a próstata inteira. Então, o que eu faço? Eu peço uma ressonância antes de propor, vou operar esse paciente, uma RTU, o que seja. Faz uma ressonância para descartar o câncer de próstata. Porque entra uma coisa muito interessante que a gente não comentou aqui e agora você me lembrou. As pessoas sempre perguntam assim, puxa, mas pode ter hiperplasia e câncer junto? Então, assim, o que eu falo para meus pacientes, você pode ter uma próstata muito pequena com câncer, você pode ter uma próstata enorme sem câncer. Perfeito. Então, a hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata, eles são independentes. Eles podem acontecer numa mesma próstata ou não. Então, puxa, doutor, eu tenho câncer, mas a minha próstata é tão pequena. Às vezes uma próstata pequenininha, ela tem um câncer na parte periférica. E às vezes o paciente tem uma próstata enorme de 100 gramas, como essa que você falou, que você vai fazer ressonância para ver se tem alguma lesão suspeita na parte periférica e não tem. Perfeito. Né? Então isso é uma coisa interessante para a gente pontuar também para os nossos ouvintes. E depois a gente deve falar também na parte de tratamento, mas existem casos que a gente não pega no toque, não pega no PSA, não pega na ressonância, faz uma RTU e vem São os casos, aqueles 10% dos tumores, né? Que eles aparecem na parte interna da próstata, que não é o esperado, né? O usual. Mas acontece. Então, esses são os diagnósticos que são assim, fora da curva, né? Você vê como tem coisa para falar de próstata, né? Muito. Uma coisa muito interessante, Deus, que eu acho que bate muito na consulta do consultório mesmo com o nosso paciente. A gente sabe que às vezes a próstata ela está ligada muito à parte social do paciente. E eu vejo às vezes que o paciente ele passa a obedecer a bexiga dele. Então ele muda o comportamento por causa da bexiga, né? Por exemplo, putz, eu vou sair de casa, deixa eu fazer xixi antes, porque eu não sei que horas que eu vou conseguir, porque daqui 40 minutos vai me dar uma vontade absurda, eu posso fazer xixi no carro. A gente tem pacientes que às vezes estão em viagem, não sei o quê, não conseguem segurar e se urinam. Pode acontecer. E tem uma coisa muito interessante que é a incontinência paradoxal. Esse nome bonito, né? Na verdade, ele não tem nada de bonito, né? É uma coisa que aí a gente já tem provavelmente um quadro mais avançado. Explica pra gente, que eu acho que é uma coisa extremamente importante e a gente vai ver em pessoas de idade e que muitas vezes a gente começa a perceber que o cara tem problema de próstata pelo cheiro. Porque a pessoa às vezes começa a cheirar a urina, porque ela tá perdendo urina sem perceber. Por transbordamento, praticamente, né? Isso. Então, de novo, eu acho que uma grande mensagem que fica é, se você tem uma próstata grande, ela é solucionável. Tem procedimentos para isso, tá? Agora, mais importante do que a gente ver qual é o tamanho da próstata, é como é que está a sua bexiga.
a bexiga é o grande problema. Porque se você estiver numa fase onde a sua bexiga já está super espessada, onde o colágeno foi substituído por fibrose, e mesmo que você desobstrua a próstata, você não consegue mais urinar porque ela não consegue mais contrair, você é um paciente que provavelmente vai precisar de sondagem intermitente para o resto da vida. Porque não existe remédio para você recuperar a bexiga. A bexiga é um órgão nobre, ela não recupera. Então, eu acho que a mensagem que fica aqui é que a hora que você estiver discutindo com o seu urologista, principalmente a gente vai falar no próximo episódio sobre a preocupação com a ejaculação, nos tratamentos. Ai, doutor, eu vou perder a ejaculação, não vou. Antes de jogar o foco para a ejaculação, joga o foco como está a saúde da sua bexiga. Entendeu? E a incontinência por transbordamento, o paradoxal é essa, né? Então é aquele paciente que já tem uma bexiga tão ruim, por uma próstata grande, que ele urina por transbordamento. Está tão cheio que ele vai perdendo urina sem perceber. É uma incontinência por transbordamento. É isso, né? Isso demonstra uma fase muito avançada da perda da função vesical. É isso aí. E estamos no tempo, né? Fechamos? Estamos bem, estamos bem. Estamos bem? Eu acho que tá legal, foi bastante coisa. É muita informação, né? Próstata, apesar de servir, entre aspas, para pouca coisa, depois da fertilidade e tudo mais, ela tem muita coisa para ser discutida, né? Sim, além sim. de dar serviço por urologista, né? Tem muita coisa também. Mas fica tranquilo porque assim, esse papo sobre próstata não vai acabar aqui. Esse foi o primeiro episódio que a gente explanou sobre próstata, doenças da próstata, mas fiquem atentos para o nosso próximo episódio, que a gente vai falar sobre tratamentos da hiperplasia prostática benigna. Presente para vocês nesse Novembro Azul. E a gente fica por aqui. Agradeço a audiência, agradeço as visualizações. Não esquece de curtir, dar o like, seguir, apertar o sininho e seguir a gente no @falauro_podcast. É isso, tá certo. Boa. Beleza? Um grande abraço. Ficamos até a próxima. Até a próxima, pessoal.